Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport desta segunda-feira. Segundou com bastante informação para todos vocês que nos acompanham. Está no ar mais um Connect Sport. Desejando antes a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias produtivos, que venhamos alcançar os nossos objetivos e que essa semana seja uma semana próspera e produtiva para todos nós. Estamos começando o nosso Connect Sport desta segunda-feira. Assunto é o que não falta, vamos falar dos grandes jogos que tivemos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Série B também, com a 18ª rodada com grandes jogos. Vamos debater tudo o que aconteceu nas rodadas desse final de semana, tanto pela Série A quanto pela Série B. Vamos falar da Copa América Feminina. O Brasil tenta manter os 100% de aproveitamento na competição. Hoje enfrenta a seleção da Venezuela. Vamos falar do mercado da bola. Vamos falar também do futebol internacional, até porque os times europeus estão voltando agora para os torneios de pré-temporada. Vamos abordar completo aí os times europeus entrando em campo nesse final de semana, e o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, recheado de informação para todos vocês que nos acompanham. Desde já, vamos apresentar o meu comentarista que faz o programa aqui comigo todo dia ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Você falou bem, né? Final de semana a rodada foi cheia. Tínhamos bastante jogos pela Série A, pela Série B. Hoje tem a seleção feminina em campo, tem amistosos pelo mundo. E vamos debater sobre tudo isso agora no Connect Sport. Vamos que vamos, meu amigo. É isso aí, Gabriel. Uma excelente semana para você. Vamos começar o Todos nosso nós. Connect Sport. Já falando de Campeonato Brasileiro, tivemos a 17ª rodada da competição nacional. E quem vai trazer informações sobre esses jogos é o nosso repórter Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E é isso aí, segunda-feira, dia de falar sobre o Campeonato Brasileiro, que chegou na 17ª rodada e ela abriu no sábado no jogo entre Atlético Paranaense e Internacional, que terminou em 0-0. Às 7 horas tivemos Flamengo e Curitiba 2-0. Boa vitória do Flamengo com gols de Gustavo Henrique e Diego Ribas. O Diego, que não marcava com a camisa do Flamengo há um tempão, já fez o seu segundo gol pela temporada. Enfim. No mesmo horário tivemos Avaí 1, Santos 0. O Santos está aumentando a crise realmente, eliminado de todas as competições, e ontem acabou perdendo para o Avaí pelo placar de 1-0. Também tivemos Ceará 3, Corinthians 1, uma vitória bastante importante da equipe do Ceará, porque o Ceará com essa vitória saiu da zona do rebaixamento, é o atual 14º colocado com 21 pontos e conseguiu uma vitória bastante importante. Falando agora sobre o jogo de domingo, às 11 horas tivemos Juventude Goiás, que terminou em 0-0. Às 4 horas tivemos um jogaço, São Paulo 2, Fluminense 2. O Fluminense saiu na frente com o André, depois o São Paulo empatou com o Luciano, virou com o Patrick, e mesmo assim, depois o Fluminense acabou empatando no segundo tempo com o zagueiro artilheiro, o Manuel, que tem faro de gol, tá? Vive em uma fase fantástica realmente o zagueiro tricolor. Às 6 horas tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Botafogo no Engenhão. O time do Botafogo está bastante pressionado mesmo. Já é a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e precisa realmente abrir o olho. E com esse resultado, o Atlético Mineiro assume temporariamente a liderança do campeonato com 31 pontos. Porém, vai lembrar que hoje ainda o Palmeiras enfrenta o Cuiabá e caso o Palmeiras pontue nessa partida, voltará à liderança do campeonato, né? Também tivemos Fortaleza 1, Atlético Goianiense 0. O Fortaleza conseguiu uma vitória bastante importante, saiu da lanterna da competição, que agora está com o Juventude, né? Atualmente o Fortaleza é o 19º colocado com 14 pontos e o Juventude é o novo lanterna com 13. Também tivemos a goleada do Bragantino sobre o América Mineiro por 3-0 e ela encerra hoje no jogo de Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras precisa vencer, pontuar para recuperar a liderança do campeonato. É isso aí, galera. Tô com o destaque de hoje. Até amanhã. Não, aliás, ainda vou falar sobre o futebol internacional. É isso aí, galera. Daqui a pouco tô de volta. Tamo junto.
É isso aí, Daniel. Não vai encerrando sua participação se despedindo antes, não. Daqui a pouco o nosso repórter Daniel tá de volta no nosso Connect Sport. Bom, Gabriel, passadas as informações da rodada, os jogos completos, vamos começar a nossa análise, começando falando pela equipe do Corinthians. O Corinthians, que com vários desfalques, enfrentou o Ceará no Castelão, até saiu na frente com golaço do Roger Guedes, mas com a superioridade com o elenco completo do Ceará. O Ceará, em uma grande fase, conseguiu a virada e venceu o Corinthians pelo placar de 3-1. Aliás, Gabriel, dos 4 gols que tivemos nesta partida, 3 foram golaços, né? O golaço do Roger Guedes, realmente uma bomba de fora da área, e depois o Ceará empatou com um golaço também do Bruno Pacheco, né? Chutando de primeira, num sem pulo, assim, pegando o Matheus Donegger, na verdade, né? Que foi o goleiro, se eu não me engano, né? Do Corinthians, né? O Cássio não teve em campo nessa partida. Depois o Vina virou fazendo um belíssimo gol também. Cara, eu acho que o Corinthians ontem, no sábado, aliás, não jogou bem. Pra ser bem sincero, acho que o Corinthians falta elenco pro Corinthians, sabe? Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Flamengo são equipes que têm elencos superiores aqui pro Corinthians. Eu acho que até agora o Corinthians está vivo nas 3 competições, é um milagre, para ser bem sincero, porque realmente o Corinthians, em termos de desempenho, é uma equipe que não tem futebol nesse momento para estar na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Para mim tá longe disso. Para mim é uma equipe que com esse futebol que vem jogando, é uma equipe de meio de tabela, mas é bem verdade, como você disse, a equipe tá com muitos desfalques, mas acho que assim, o Corinthians, acho que uma hora vai ter que priorizar. Ou vai ter que contratar mais jogadores, ou vai ter que priorizar competições, porque não vai aguentar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão nesse pique com só esses jogadores, né? Porque também é um elenco um pouco mais velho também. Você tem um Fagner, que é experiente, tem o Willian, tem o Renato Augusto, tem o Cássio, tem o Gil, que são jogadores com mais idade, o próprio Juliano também. Então acho que o Corinthians, além do Yuri Alberto e do Balbuena, que o Corinthians acabou de anunciar hoje, né, agora há pouco inclusive, o Corinthians tem que trazer mais reforços para esse meio do ano, senão vai ser difícil a equipe seguir firme e forte, tanto na Libertadores, tanto no Brasileiro e quanto na Copa do Brasil. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches sobre a partida do Corinthians diante da equipe do Ceará. Bom, Gabriel, agora vamos falar de outra partida movimentada na rodada, que foi a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu a equipe do Coritiba pelo placar de 2-0. Fato curioso, né? A torcida do Flamengo vaiou o Diego Ribas, um gol dele, a torcida ovacionou o Diego Ribas, que foi aí o Diego Ribas que saiu aí da questão da vaia e foi pros aplausos aí em questão de minutos aí na partida, e o Flamengo conquistando uma grande vitória diante da equipe do Coritiba. Já o Vitinho nem tanto, né? Que o Vitinho foi vaiado assim por muitos, né? No segundo tempo, quando ele perde um gol cara a cara com o Muralha. Aliás, o reencontro de Muralha com o Flamengo, né? Que encontro foi esse também? Foi realmente um encontro curioso, realmente, de se ver também. Mas acho que foi uma vitória importante pro Flamengo, cara. A vitória para pegar a moral, né? O Flamengo usou praticamente o time todo de reservas, né? Assim também como o Corinthians também tava com muitos desfalques, o Flamengo, em vez, assim, prefiro poupar alguns jogadores, tanto que da partida contra o Atlético Mineiro, apenas 3 entraram como titular, que foi o Pedro, o João Gomes e o goleiro Santos. Então, assim, o Flamengo no primeiro tempo começou um pouco devagar, depois acho que achou um gol no escanteio, né? Aliás, belíssima cobrança de escanteio do Lázaro na cabeça do Gustavo Henrique, que fez o belíssimo gol de cabeça. Aliás, esse é o ponto forte do Gustavo Henrique, a gente sabe disso, né? Um zagueiro muito alto, que tem uma boa impulsão, que cabeceia muito bem. Logo depois, em outra cobrança de escanteio, dessa vez do outro lado, o Marinho bateu e o Diego, o Pedro desviou ainda, né? Aliás, mais uma assistência do Pedro, a 5ª assistência do Pedro em 5 jogos, né? Nos últimos 5 jogos, impressionante a marca do Pedro, tem 5 gols ainda, vem jogando demais, parece que se encontrou novamente, né? Com o caminho das redes, com o caminho do bom futebol também, né? E depois aí o Diego, ele mesmo, né? Que estava sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, um cara que, na minha opinião, foi muito importante pro Flamengo em certos momentos, mas é bem verdade, eu acho que o ciclo dele já se encerrou no Flamengo, tá se encerrando, né? Mas ele, cara, é um cara muito importante. Ele que foi o primeiro cara, junto com o Guerreiro, a comprar esse projeto vitorioso do Flamengo, né? Vindo lá em 2016, quando o Flamengo ainda não tinha ainda um time recheado de estrelas, longe disso, era um time muito comum naquela época ainda, e ele comprou essa ideia, veio com uma grife, né, muito alta, depois veio Everton Ribeiro, veio o Diego Alves, aí começou a vir outros jogadores também, como o próprio Vitinho, aí veio o Gabigol, a Arrascaeta, então ele que puxou esse barco, então eu acho que ele tem muita importância, ainda mais pelo aquele lançamento na final contra o River Plate, né, do gol do Gabigol também, que vai ficar marcado, tá marcado sem dúvida alguma na história do Flamengo, de toda a torcida do Flamengo, então eu acho que é um cara muito importante, eu acho muito injusto o que fazem com o Diego, em termos de ficar xingando ele. Já vi gente falando que ele é o pior camisa 10 da história do Flamengo. Eu acho que isso é um absurdo, na minha opinião.
né? Então, assim, um cara muito importante e sábado foi importante, jogou muito bem, cara. Até onde ele aguentou, né, assim, fisicamente, ele foi muito bem, comandou o meio-campo da equipe do Flamengo. Bem verdade que o Coritiba é um adversário muito inferior ao Flamengo. O Coritiba não consegue mais manter o ritmo do começo do campeonato, né? Teve um começo muito bom, chegou a estar no G4, mas caiu demais, né? Hoje a equipe do Coritiba é apenas o 16º colocado com 19 pontos, né? Tá lá quase na zona do rebaixamento, né? Então, assim, uma vitória importante do Flamengo, e agora o Flamengo espera ter uma sequência boa, né? Porque os próximos 3 jogos é contra o Juventude, novamente em Brasília na quarta-feira, depois pega o Avaí jogando fora de casa, e depois pega o Atlético Goianiense no Maracanã. Ou seja, são 3 jogos pro Flamengo fazer 9 pontos e quem sabe voltar pra briga do Brasileirão. Tem condição, cara, tá chegando reforços, né? Agora surgiu a informação do Flamengo que é o Oscar também, já contratou o Vidal, o Cebolinha, que é o Wallace e o Wendel. Então realmente o Flamengo tá se movimentando, tá tentando buscar reforços para tentar se manter bem nas 3 competições. Tá vivo na Libertadores, aliás, junto com o Corinthians e Atlético Paranaense, são os únicos 3 times que estão vivos na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então eu acho que o Flamengo vai vir forte no momento, uma equipe que até pouco tempo atrás era 16º colocado, que era praticamente descartável por todos, né? Na época do Paulo Souza, uma equipe que não ia brigar por nada, de repente agora está na 7ª colocação e está na briga ali, e apenas 7 pontos do líder. É isso aí, um grande trabalho técnico do Dorival Júnior recuperando esse time do Flamengo, sem dúvida né? alguma. Tem que falar isso, Gabriel. O trabalho do Dorival até agora é sensacional e não tem o que falar sobre o trabalho dele até agora. Mudou o Flamengo. Porque um time sem padrão de jogo, com grandes peças do técnico Paulo Souza, Sim. agora o Dorival Júnior chega, implementa a sua filosofia do jogo, os jogadores estão assimilando a sua ideia e o Flamengo agora está colhendo os frutos dentro de campo, voltando a ser aquele Flamengo de antigamente, recuperando o bom futebol. E eu acho que a principal coisa que ele conseguiu fazer, Gabriel, foi botar o Gabigol e o Pedro juntos. Nenhum técnico conseguiu, nem o Jorge Jesus, nem o Jesus fez isso, conseguiu fazer isso, tá? Naquele começo de 2020. Tanto o Rogério Ceni quando veio, tanto o Domenech também, né? Tanto o Renato Gaúcho, o Paulo Souza, então nem se fala, e praticamente abdicou do Pedro. O Pedro teve jogos importantes que ele nem entrou no segundo tempo, né? Como aquela final da Supercopa contra o Atlético Mineiro. E o Dorival, de repente, vem, encaixou os dois juntos muito bem, né? À toa que até agora os 2 jogos que eles jogaram juntos, né, contra o Tolima foi 7-1 Flamengo, o Flamengo passou de fase, e agora também na Copa do Brasil passou pelo Atlético Mineiro. Eu acho que os 2 vão jogar juntos novamente na quarta-feira. Então, assim, esse mérito total do Dorival, total, né? O Dorival até comentou que na época do Santos ele usava muito o Gabigol como ponto, o Ricardo Oliveira como centroavante, então ele se vê mais ou menos nessa situação novamente. E o Dorival é um cara aqui que não tem muita grife, mas é um excelente técnico e tá fazendo um excelente trabalho. Eu acho que ele merece ter essa oportunidade e quem sabe conquistar um título grande, né? Lembrando que ele só tem aquela Copa do Brasil em 2010 com o Santos, depois não conquistou mais muito título de expressão. Então eu acho que ele merece sim essa temporada pelo trabalho que ele fez no Ceará também, tá? Porque no Ceará ele foi muito bem, né? Acho que fez uma campanha fantástica na Sul-Americana e agora no Flamengo também. Então, todos os meus parabéns aqui para o Dorival, que realmente fazendo um grande trabalho. É isso aí. E chegou aquele momento de prestigiarmos quem acompanha o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês da Connect. Boa tarde, pai. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Gabriel Cunha, boa tarde, Connect Sport, melhor programa de futebol da Zona Oeste. Tamo junto, Gabriel. Baita foto. Valeu. Hein? Esse cachorrinho é seu, rapaz? Baita cachorrinho, hein? Bom, agora brincadeiras à parte, prosseguindo com o nosso programa, vamos falar do rival do Flamengo, o Fluminense, que jogando no Morumbi contra o São Paulo, acabou um grande jogo, um jogo movimentado de ambas as equipes, e tudo no final, tudo igual. 2 para o São Paulo, 2 para a equipe do Fluminense. O que você analisa dessa partida, Gabriel? Antes de tudo, Gabriel, vamos falar sobre um caso muito triste que tivemos nessa partida, né? O caso de racismo que aconteceu na torcida, com o torcedor do Fluminense, né? De um torcedor do São Paulo. E assim, as imagens têm que buscar, assim, dá pra ver claramente quem é o cidadão que fez isso. Então acho que as autoridades têm que tomar alguma atitude, porque isso não pode acontecer, isso é um absurdo isso acontecer ainda. A gente falou tanto, que na Libertadores isso acontece, com o argentino, com não sei o que e tal, mas aqui no Brasil também acontece muito, tá? E aconteceu novamente. Então, que as autoridades aí de São Paulo, né, principalmente, né, o pessoal aí de São Paulo, onde foi o jogo, que possa encontrar esse cidadão e que possa botar ele dentro da cadeia, que é o lugar onde ele merece estar nesse momento. Nesse momento não, para sempre, porque racismo não é qualquer coisa não, é um crime muito sério. Então realmente fica aqui minha indignação com essa situação, mais uma vez um caso lamentável desse. Inclusive espero que nos próximos dias, inclusive a própria São Paulo já se manifestou, que está atrás também, né? Então assim, vamos ver se isso se resolve, porque não pode mais acontecer em 2022, pelo amor de Deus, já tem que parar isso, né?
Mas enfim, Gabriel, vamos então falar agora de futebol, né? Que também foi um excelente jogo, cara. Um grande jogo entre São Paulo e Fluminense, assisti esse jogo todo. É um jogo muito bom. O Fluminense começou mais pra frente, com aquele estigma do Diniz, né? De começar com muito toque de bola. Né, que o Fluminense durante a partida teve 63% de posse de bola. Foi o reencontro do Diniz com o São Paulo também, né? Depois daquela campanha 2020, né? Que foi muito. Começou sendo muito elogiado, depois foi muito criticado, né? Então realmente foi interessante de ver isso também. Né? O Fluminense começou bem, saiu na frente do placar com um belíssimo gol do meio-campo André. O que joga esse André é brincadeira, Gabriel. Um meio-campo assim, completo. Tem boa finalização, bom passe, boa pegada da marcação. Assim, aquele volante box-to-box, né, quem tá tanto na moda hoje, né, aquele cara que tanto defende quanto ataca, mostrou isso no jogo de ontem, fazendo um belíssimo gol, né, aos 25 do primeiro tempo, só que aí a reação do São Paulo veio rápido, né, aos 34 o Luciano marcou um belíssimo gol de cabeça, a lei do ex, né, voltando a rolar lá no Morumbi, né, o Luciano que teve uma passagem pelo Fluminense. Conhece o Fernando Diniz como ninguém, né? Que foi treinado por ele tanto no Fluminense quanto no São Paulo. Depois o Patrick voltou a marcar também. O Patrick é um jogador muito importante. Eu vejo muita gente criticando ele, mas eu gosto demais do Patrick. Desde os tempos de Internacional, né? Onde ele foi muito importante naquela arrancada de 2020 para o vice-campeonato. É um bom jogador, marcou um belíssimo gol. E aí o São Paulo, na minha opinião, quando virou a partida, foi para o intervalo vencendo por 2-1, se acomodou na partida e deixou o Fluminense fazer o que queria. Deixou o Fluminense tocando a bola para lá, para cá, aquele estilo de jogo que a gente já conhece. E aí o Manuel, zagueiro artilheiro, Manuel, né? Impressionante, né? Meu Deus do céu. Né, tá uma coisa impressionante, Manuel, marcando mais um gol, né? Nos últimos 6 jogos são 4 gols para ele, que isso, média de centroavante, né? Impressionante. Tá fazendo muito gol o zagueiro Manuel, marcou um belíssimo gol ontem de cabeça também. E aí depois que o Fluminense empatou o jogo, o São Paulo tentou sair um pouco mais, teve até uma chance com o Caleri cara a cara também com o goleiro. O Fluminense também tentou, né? Teve até uma chance com uma cobrança de falta do Natan, mas o jogo não saiu muito disso. Mas foi um jogo muito interessante, 2 grandes equipes, e é isso aí, cara. Foi um 2-2 que deu gosto de ver aquele jogo que acontece muita coisa e tal, um jogo dinâmico, e eu gostei bastante, um belo confronto entre essas 2 equipes, e é isso, né? Não mudou muito a tabela. O Fluminense agora está na 5ª colocação com 28 pontos, o São Paulo agora continua em 9º com 24 pontos, foi ultrapassado pelo Flamengo e pelo Bragantino, né, na tabela. Isso foi talvez a situação ruim do São Paulo nessa rodada, mas as 2 equipes estão no caminho muito bom. Acho que o São Paulo melhorou muito com o Rogério Ceni, vem embalado também pela classificação da Copa do Brasil. O Fluminense também vem muito embalado, vem jogando muito bem, tá firme e forte também na Copa do Brasil, e vamos ver, quem sabe isso dela também não pode se repetir na Copa do Brasil, né, Gabriel? Sorteio amanhã, quem sabe não teremos um clássico tricolor nas quartas de final, que também seria bastante interessante, mas acho que falando do jogo de ontem em si, foi um grande jogo. Bom, Gabriel, eu te faço a seguinte pergunta por parte do técnico Fernando Diniz. Eu reparei muito que as modificações dele, em determinado momento do jogo, mudou muito o panorama por parte da equipe do Fluminense. O que me chamou muita atenção, principalmente no meio de campo, com a grande atuação do Paulo Henrique Ganso, mas também com a entrada do meio campo Natan, né? Eu senti que quando o Natan entrou em campo, deu uma dinâmica a mais por parte do meio de campo do Fluminense. Foi um meio de campo que criou mais recursos de jogadas ofensivas por parte da equipe do Fluminense. E eu te faço a pergunta, assim como você frisou por parte do Flamengo, o Gabigol e o Pedro jogando juntos, você acha que no Fluminense, Natan e Paulo Henrique Ganso jogando nesse meio de campo possa dar bons frutos por parte da equipe do Fluminense? O Natan que veio com muita expectativa sobre ele, né? Que jogou no Atlético Mineiro durante bastante tempo, inclusive, né? Foram 4 anos de Atlético Mineiro, chegou com muita expectativa, mas não conseguiu no começo desempenhar o seu bom futebol. Tanto que com o Abel mal jogava, né? Nesse começo com o Diniz também mal jogava, e de repente parece que assim um gol já pode mudar totalmente o astral, né? Ele fez um belíssimo gol contra o Fluminense no meio de semana, na semana passada pela Copa do Brasil, né? No driblando aí o zagueiro e tal, fazendo um belíssimo gol. Parece que isso deu confiança para ele, né? Tanto que você disse bem, ele entrou ontem, deu outra dinâmica pro Fluminense, tanto que ele entrou aos 13 do segundo tempo, o gol do Fluminense foi aos 19, né? Então, assim, isso prova que ele deu uma dinâmica no time do Fluminense, né? Jogou muito bem. O próprio Gustavo também, quando entrou. Eu acho que sim, cara. Eu acho que são características diferentes. Eu acho que o Fernando Diniz tem um elenco que é muito jovem, mas ao mesmo tempo também tem jogadores experientes, como o Felipe Melo, né, o Manuel também, que é um cara que está aí há bastante tempo, né, com jogador com passagem com o Cruzeiro, o próprio Ganso, né, o próprio William Bigode. Então é um time o Cano também, então é um time que tem essa mescla muito interessante com jovens e jogadores mais experientes, e está sendo muito interessante de ver. Eu acho que sim, cara, o Natan é um jogador que tem um pouco mais de que ele pode fazer mais o segundo volante, tem 26 anos, é jovem também, né, então eu acho que ele poderia sim jogar com o Paulo Henrique Ganso. Eu acho que ele tem merecido
tem merecido mais oportunidades no time do Fluminense, porque vem fazendo grandes partidas e vem sendo muito importante nesses últimos jogos para a equipe do Tricolor. É isso, é a análise do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Bom, Gabriel, agora vamos continuar no futebol carioca dentro do Campeonato Brasileiro, falando agora da equipe do Botafogo, em um jogo contra o Atlético Mineiro, onde os dois técnicos estão pressionados em seus cargos. Parece que o Turco Mohamed ganha mais uma sobrevida sob o comando do Atlético Mineiro por conta dessa vitória, e já o Botafogo, mais uma vez, aí se complica ao longo da temporada, eliminado na Copa do Brasil e com essa derrota diante da equipe do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, Gabriel, tá contando com muitas lesões também, né? Muito jogador lesionado, acho que assim, isso não é desculpa, óbvio, mas se não me engano são 9 ou 10 jogadores que estão no DM, é um número muito acima, muito elevado, tanto que a torcida ontem, quando acabou o jogo, reconheceu o esforço da equipe, aplaudiu até o Botafogo, né? O Botafogo está na 11ª colocação, e ontem, pra ser sincero, o Atlético Mineiro foi muito melhor que o Botafogo, poderia até ter vencido por mais, aliás, fica aqui minha crítica à arbitragem, que não deram um pênalti no Hulk ontem, assim, bizonho no final do jogo, aos 49 do segundo tempo, né, que saiu o gol, mas uma jogada antes teve um pênalti claro em cima do Hulk, que o Rafael Claus não deu, né? Então, assim, eu acho que o Botafogo ontem tentou competir de igual para igual, e eu acho que isso foi uma escolha muito ruim, porque você pega um time do Atlético Mineiro, tudo bem, tá embaixo, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, mas é um time que tem um poderio muito grande com o Eduardo Vargas, com o Nacho Fernandes, Hulk e o Zarate, que foi o quarteto ofensivo, da tinha o Ken ainda que veio no segundo tempo. Aliás, o Zarate tentou cruzar ou tentou chutar? O que ele tentou fazer naquela jogada aqui, né? Fiquei meio confuso também, mas de qualquer maneira foi um belíssimo gol. A equipe do Botafogo, depois que tomou o gol, até tentou sair mais pro jogo, mas não conseguia, né, penetrar na defesa do Galo, ficou muito pouco sem ideias, né? Muito pobre o futebol do Botafogo ontem, a equipe não jogou muito bem, não conseguiu criar, não conseguiu ter volume de jogo, não conseguiu criar as oportunidades, e o Atlético Mineiro poderia até ter vencido por um placar maior, na minha opinião. Teve bola na trave, teve uma chance incrível do Nath Fernandes na pequena área, que ele acaba chutando para fora. Então, assim, ontem o Botafogo não foi bem, o Atlético Mineiro precisava dessa vitória, né? Não é à toa que a equipe assumiu a liderança, né? Agora está com 31 pontos, se o Palmeiras empatar hoje, volta à liderança, né? Ou vencer, eu acho que deve acontecer, que o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, mas enfim, é uma vitória importante para o Turco Mohamed também, que está pressionado, até porque agora daqui a pouco ele tem o confronto, talvez o confronto que vai decidir se ele vai ficar no cargo ou não contra o Palmeiras na Libertadores, né? Um confronto de quartas de final para tirar o fôlego de todo mundo. Então, assim, eu acho que foi uma vitória muito importante para o Atlético Mineiro, reagiu no tempo certo, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil, consegue uma vitória logo em seguida, né? Joga o Botafogo lá para essa colocação. A vantagem entre esses dois, Gabriel, era de 7 pontos. Ou seja, se o Botafogo tivesse vencido, a vantagem ia cair para 4. O Atlético aproveitou e abriu 10 pontos de vantagem para o Botafogo, e agora se encontra numa situação bem melhor, tá na primeira colocação. E o Botafogo, cara, resta saber se vai, assim, o John Textor prometeu que para a torcida que vir reforços no meio do ano, tá tentando meio Carlos Eduardo, conseguiu a contratação do Carlos Eduardo, do Al Hilal, tá tentando a contratação do Matheus Pereira, que também é do Al Hilal, tá tentando se reforçar, mas sabe que tá difícil. O Ojeda Botafogo parece não que tá próximo, né, do Godoy Cruz. também, né, do Godoy Cruz, né, sim. Mas assim, cara, o Botafogo tem que entender que é um projeto ainda, né, acho que assim, talvez os jogadores mais consagrados vão querer vir pro Brasil para jogar numa equipe que já está consolidada, né, como é o caso do Flamengo, do Atlético Mineiro, que conseguiu contratação, por exemplo, do Pedrinho, o Flamengo trouxe o Cebolinha, o Palmeiras também, o próprio Corinthians, já são projetos mais consolidados, assim, são times que se o jogador vier hoje, vai brigar por título, né, o Botafogo não é isso ainda, né. Pode vir se tornar daqui a 1, 2 anos, mas no momento não é. Então talvez isso não tenha sido, não está sendo tão chamativo assim para os jogadores lá de fora. Mas assim, se o Botafogo conseguir trazer 1 ou 3 peças que possam ajudar a equipe, que possam preencher lacunas no time do Botafogo, eu acho que o Botafogo pode sim dar uma melhorada, mas no momento, com essa equipe, o Botafogo, na minha opinião, vai brigar para não cair. É isso aí. Bom, Gabriel, agora eu queria saber a sua análise do geral da 18ª rodada. Tivemos outros jogos, né? E eu queria saber os seus destaques desses jogos. Começando sábado, né, a gente teve um grande jogo entre Atlético Paranaense e Internacional, apesar de ter sido um 0x0, mas foi um 0x0 muito movimentado, né, Gabriel, com muitas chances e tal, volume de jogo. Total foram 17 finalizações para o Atlético Paranaense e 17 para a equipe do Inter, né, apenas, só que poucas foram no gol. Eu acho que isso fez a diferença pelo placar ter sido 0x0. Acho que foi um resultado ruim para ambas as equipes, né, já que a gente viu aí agora equipes como Bragantino, São Paulo, Flamengo se aproximando, né, de Atlético Paranaense e Inter, então foi um resultado ruim, mas tá bom, o empate foi interessante, talvez assim, talvez pensando que o jogo era de duas equipes tão próximas na tabela, né? Já falando agora de Avaí e Santos, o Santos realmente, que situação vive o Santos, né, Gabriel? Mais uma derrota, o Santos realmente não consegue
manter um ritmo, né? Perdeu dessa vez por 1-0 com mais um gol de pênalti. Aliás, a equipe do Avaí é a equipe que mais sofre pênalti. Foi o 8º pênalti que a equipe teve em 17 jogos. Impressionante a média da equipe do Avaí, que voltou a vencer e agora ocupa a 12ª colocação, encostou no Santos. O Santos realmente também vive uma situação complicada depois aí da eliminação da Sul-Americana, vem de derrotas em sequência. Então precisa se recuperar rapidamente. Lembrando que o Santos aí na próxima rodada enfrenta a equipe do Botafogo, ou seja, um duelo dos desesperados, né, Gabriel? Na quarta-feira às 9h30. A gente vai ficar de olho também nesta partida. Já falando agora, no domingo, tivemos de manhã um jogo entre Juventude e a equipe do Goiás. O Juventude jogando em casa foi para cima, tentou fazer o gol, teve pênalti, o jogador Ricardo Bueno acabou desperdiçando, pressionou demais o Goiás, teve muito volume de jogo, tentou, teve gol anulado, foi muito melhor que o Goiás durante os 90 minutos, só que não conseguiu fazer o gol e acabou o jogo terminando 0-0. E com a vitória do Fortaleza, né, que venceu o Atlético Goianiense, o Juventude foi para a lanterna da competição com apenas 13 pontos, agora está a 6 pontos do Coritiba, e o Juventude que pega o Flamengo na próxima rodada, jogando aí fora de casa, o Flamengo com a estreia de Cebolinha, do Vidal, então vai ser uma parada muito complicada para o Juventude, que vive realmente uma situação muito difícil. Já falando agora assim do Fortaleza, né, que vitória do Fortaleza, né, Gabriel? Uma vitória muito importante para o Fortaleza. Crucial. Aquela vitória assim pra dar moral, né? O Moisés jogou demais, ele que fez o gol aí. O Fortaleza agora tá na 19ª colocação, ainda tá 5 pontos ainda, né, de sair do Z4, mas foi uma vitória de muita importância, né? Equipe que realmente no Brasileirão não tava conseguindo jogar muito bem, e de repente consegue essa vitória jogando fora de casa. O Atlético Goianiense também tá na 18ª colocação. É aquilo que a gente fala, né, Gabriel? Dos últimos 4 colocados, América Mineiro, Atlético Goianiense e Fortaleza estão disputando competições paralelas, né? Todos estão na Copa do Brasil ainda. Então é meio traiçoeiro isso para essas equipes. O Atlético Goianiense ainda tem a Sul-Americana ainda, então o Atlético Goianiense tem que começar a tomar cuidado, porque daqui a pouco tá indo bem na Sul-Americana, mas aí é eliminado numa semifinal, eliminado nas quartas da Copa do Brasil, e quando vê tá em 19º no Brasileirão, e aí é tarde demais para recuperar. Então o Atlético Goianiense tem que começar a ficar de olho. E para finalizar, teve a grande vitória do Bragantino, né, que venceu por 3-0 jogando fora de casa, uma grande vitória, todos os gols no primeiro tempo. A América Mineiro, mais uma equipe que está disputando também a Copa do Brasil, não conseguiu ir bem ontem. A equipe do Bragantino foi superior o jogo todo, fez 3-0 com 2 gols aí do Alejandro. Tivemos também um gol do Sorriso, né, 3-0 com um resultado muito importante. O Bragantino que estava lá embaixo na tabela, de repente agora já ocupa a 8ª colocação, está brigando já por G6, G4 também, né, uma equipe que tem uma equipe muito boa, não condizia com a equipe estar, né, na parte de baixo da tabela, agora já consegue aparecer na parte de cima e vai brigar também por vaga na Libertadores esse ano. E esse é o meu giro aí do Brasileirão. E você, Gabriel, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa rodada? O meu destaque também é a importante vitória da equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza aí, dentro das suas limitações ao longo dessa temporada, consegue uma vitória importante que pode ser aí um fator determinante para a equipe sair dessa situação da zona incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. E a importante vitória por parte também do RB Bragantino, que também está tentando se reencontrar após uma grande campanha na temporada passada. Tem um bom time, mas está oscilando essa temporada de 2022. E o América Mineiro conseguindo uma vitória com notoriedade diante da equipe do América Mineiro. Esses são os meus destaques aí desses grandes jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô técnica, já aproveitando que você deixou aqui a câmera em mim, agora eu tenho um recado para vocês que nos acompanham. A gente sabe, quem acompanha aí o nosso Connect Sport pela rede banda larga no canal 12, já entendeu esse recado, deu um grande salto na sua residência, do seu comércio. Agora meu recado é para você que ainda não conhece a rede banda larga. Nesse momento a rede banda larga tem um comercial no nosso Connect Sport. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede banda larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede.
O que você está esperando? Se torne mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga. Aproveite os pacotes promocionais da Rede Banda Larga e se torne mais um assinante, tanto no seu comércio quanto na sua residência. Dê esse salto enorme. Lembrando que a Rede Banda Larga, além de ter uma internet de qualidade por um preço acessível que cabe no seu bolso e que você não acha em qualquer lugar, disponibiliza para vocês a TV na fibra, que contém 90 canais, entre eles o canal 12, que passa o nosso Connect Sport, e toda a programação do consórcio de imprensa metropolitano. Uma programação diferenciada nesse canal e também na TV na fibra da Rede Banda Larga. Portanto, não perca tempo, se interessou, quer saber como entrar em contato, o contato da Rede Banda Larga está passando no GC do nosso Connect Sport, que é o 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Portanto, não perca a oportunidade, vem para a Rede Banda Larga. Bom, continuando o nosso Connect Sport, agora o assunto é o Campeonato Brasileiro Série B. Tivemos a 18ª rodada da competição e quem traz informações de tudo o que aconteceu nesse final de semana pela Série B é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Segundou aí, pós 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Chegamos ao final de mais uma rodada do campeonato aí da segunda divisão, que tá cada vez mais disputada aí, com jogos cada vez mais empolgantes, né? Pegados aí, equilibrados, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, né? Temos a vitória aí do Cruzeiro, né? Por 2-1, líder, cada vez mais líder, né? Cada vez mais próximo de um retorno à elite. O Cruzeiro, a Raposa Celeste, venceu ontem diante do seu torcedor, o Novo Horizontino, por 2-1. Também tivemos uma grande vitória do Sampaio Corrêa em cima do segundo colocado Vasco por 3-1, né? O Vasco que não fez uma boa partida. O Grêmio vencendo por 3-0 a Tombense. O Bahia visitando o Guarani em Campinas e ganhando por 2-0 fora de casa, num grande resultado, né? Tivemos aí Vila Nova e CSA, o duelo do 20º colocado, né? O Lanterninha contra o 19º. Deu CSA, né? Num jogo muito interessante, ganhou por 2-1 lá em Goiânia. Também tivemos outro jogo lá em Pernambuco, movimentando a parte de baixo da tabela. Náutico e Chapecoense. A Chapecoense virou no final do jogo, lá dentro, né? Lá no Recife, e deu uma distânciazinha ali da zona de rebaixamento, né? Saiu ali um pouco daquela zona incômoda. Aí temos o Cruzeiro, né? Com o primeiro no final dessa 18ª rodada. Temos o Cruzeiro cada vez mais líder, né? Disparado com 41 pontos. A 7 do segundo colocado, que é o Vasco, que tem 34. Aí temos uma sequência, né? Bahia com 33 em terceiro e em quarto, Grêmio com 32, né? São os 4 primeiros aí fechando o G4. O Sport, que deu uma distanciada, ali tá com 26 pontos na 5ª colocação, já deu uma distanciada dos outros times. E o Sampaio Corrêa, que com um jogo contra o Vasco, né? Chegou à 6ª pontuação com 25 pontos, os mesmos 25 do Tombense, que está em 7º. Lá atrás, né, nós temos um G4 formado por Náutico, CSA, que venceu na rodada, né, fora de casa, do Vila Nova, né, com 19, Náutico com 18 e Guarani com 17 pontos. E o último, Lanterninha, lá bem atrás, numa situação bem complicada, com 13, temos o Vila Nova de Goiás, né, que perdeu essa rodada e já começa hoje, né, já abre a 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, contra o Sport Recife, lá no Recife, né? Lá na Ilha do Retiro, temos o Sport e Vila Nova. O Sport precisando vencer novamente para colar ali, para encostar um pouco novamente nos líderes. E o Vila Nova tentando sair a qualquer custo da última posição, tentando ali fazer pontos para que consiga sair no segundo turno desse Z4, né? Uma situação bem incômoda, uma situação bem desagradável para o Vila Nova, que precisa pontuar hoje como nunca, precisa pontuar nos próximos jogos aí, se quiser sair da situação. E o Sport, que precisa vencer a todo custo para pensar aí num G4 no futuro, no segundo turno, né? E no futuro, uma classificação, um acesso, né, à Série A novamente, que é o lugar onde o Sport e tantos outros times que estão disputando a Série B hoje deveriam estar, né? Não é à toa que essa é considerada a Série B mais equilibrada de todos os tempos. Com isso, eu volto aí com vocês do estúdio, pergunto o que vocês acharam, né? Quais são os destaques individuais de vocês dessa última rodada, da 18ª, e quais são os destaques de vocês dessa 19ª rodada, que começa hoje com o Sport Vila Nova, né? Hoje à noite, noite de segunda-feira, que já abre aí a semana com grandes jogos. Volto com vocês no estúdio para Connect Sport São Paulo. Lucas Rangel, um abraço.
Valeu, Lucas, nosso repórter diretamente de Rondônia, trazendo aí as informações de tudo que aconteceu nesse final de semana pela Série B. Agora eu passo a bola pro nosso comentarista Gabriel fazer a sua análise. Grandes jogos, né, Gabriel? Tivemos a derrota do Vasco diante da equipe do Sampaio Corrêa, e o Cruzeiro conquistando uma importante vitória e consolidando-se na liderança diante da equipe do Novo Horizontino. Mas enfim, o espaço é seu. Faça a sua análise nesse momento. Começar falando aí sobre o Vasco, né, Gabriel? Que derrota do Vasco, né? Cachapante, né? Que o Sampaio Corrêa foi muito superior. Poderia até ter sido por um placar muito maior, talvez por 4, 5-0. Desculpa. Né, o Sampaio que começou aí na frente com o Gabriel Poveda aos 20 minutos. Depois, no segundo tempo, o Vasco aí acabou tomando 2 gols do Igor Catatal, né, que fez uma grande partida, né? O Igor, que é um centroavante de 27 anos, com passagem pelo Vasco, inclusive, né? Então teve a lei do ex novamente rolando lá no Maranhão, né? O Vasco que realmente foi dominado o jogo todo, não fez uma boa partida, né? O time do Vasco é uma equipe, cara, que tem até um bom toque de bola, né? tem mais posse de bola, mas, cara, não consegue criar nada, essa que é a verdade. O time do Vasco é muito limitado, na minha opinião. A torcida do Vasco tem que agradecer a Deus de joelhos por estar na segunda colocação na Série B ainda, de verdade mesmo, porque o time do Vasco é muito limitado. Desde o Campeonato Carioca a gente vem falando isso, né? Tinha o Zé Ricardo era um técnico que pelo menos conseguia dar um volume de jogo para essa equipe, tentava fazer alguma coisa, mas o Mauricinho parece que veio e parece que destruiu tudo, cara. O Vasco hoje é uma equipe muito, muito comum, assim, já era, né? Mas agora ainda mais uma equipe que, na minha opinião, se não abrir o olho, pode cair ainda mais na Série B, mas acho que o Vasco tem uma camisa muito grande, tem uma torcida que tá empurrando a equipe, então acho que o Vasco pode sim sair dessa situação. Lembrando que o Vasco ainda tá ainda 8 pontos, né, de diferença pro quinto colocado, mas o Cruzeiro, por exemplo, abriu 7 pontos pro Vasco, o título agora realmente ficou complicado para a equipe do Vasco ir buscar. Acho que qualquer equipe, né, o Cruzeiro hoje está muito acima de todos, né, em termos de desempenho, de resultado também. Mas é isso, cara, o Vasco agora tem que olhar para frente. Tem uma partida importante contra o Ituano agora já amanhã, né, às 9h30 da noite, jogando em casa. Então realmente um jogo que o Vasco precisa voltar a vencer, né? O Alex Teixeira chegou, o Vasco está tentando trazer novos reforços, a SAF do Vasco deu uma emperrada também aqui na justiça, então o negócio tá meio esquisito, não sabe se vai rolar mais, né, com a 777, tá numa situação difícil, o Vasco tá num momento de crise, então tem que voltar a vencer e voltar a jogar bem contra o Ituano, e tem essa possibilidade amanhã, e quem sabe a equipe do Vasco não consegue uma grande vitória. Já falando do Grêmio, né, o Grêmio que também é uma equipe que a gente critica bastante também, né, fala que a equipe não consegue desempenhar um bom papel, não estava conseguindo vencer com autoridade, e venceu com autoridade dessa vez, né, pegou o Tombense, venceu por 3-0, com 2 gols do Diego Souza de pênalti, um do Bitelo, fez uma grande partida do Grêmio, foi muito superior no jogo todo, teve muito mais posse de bola, mais finalização, mais volume de jogo, foi muito bem. Com essa vitória agora o Grêmio abriu 6 pontos de vantagem para o Sport, né? A sorte de Grêmio, Vasco, cara, e Bahia é que as outras equipes estão muito abaixo, na minha opinião. A gente tem um pelotão de frente muito forte com Grêmio, Bahia, Vasco, Cruzeiro, e aí depois vem Sport, vem o Sampaio Corrêa, vem o Tombense, vem o Criciúma, e essas equipes estão oscilando demais na competição. Isso está acabando ajudando essas equipes, né, como Vasco, Grêmio, a conseguir se manter uma situação melhor na Série B. E a Série B que a gente fala que está tão disputada, né, mas na minha opinião, tecnicamente está muito abaixo, né, os jogos estão bem abaixo. Essa rodada especificamente foi uma rodada que teve bastante gols, né, tivemos aí jogos com 3-1, com 3-0, né, tivemos aí a grande vitória do Bahia, que venceu o Guarani por 2-0, também jogando fora de casa, né, o Bahia que conseguiu essa grande vitória. Aliás, todas as equipes do G4 venceram, menos o Vasco, né? Então realmente o Vasco agora está apenas aí 1 ponto do Bahia, 2 pontos do Grêmio, a vantagem que era boa agora caiu, então o Vasco tem que começar a abrir o olho. O Bahia que empurrou cada vez mais o Guarani lá para baixo, o Guarani dessa vez está na 19ª colocação com 17 pontos, né? Tá muito mal também na Série B, né? Já ontem tivemos aí a vitória do Cruzeiro, que venceu aí pelo placar de 2-1, jogo dificílimo pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do Adriano no primeiro tempo, né? O Cruzeiro realmente foi um jogo muito equilibrado, cara. Eu não vi o Cruzeiro com toda essa superioridade toda que se esperava sobre o Novo Horizontino, não. O Cruzeiro teve muita dificuldade, né? Teve uma situação do VAR ainda que falhou também, né, no gol do Cruzeiro, né? Aí no final quase indo pro final do jogo, o Diego Quirino empatou o jogo com um belíssimo gol, né, cortando a defesa e chutando no canto do goleiro. Depois, aos 39, o Rafael Silva conseguiu aí fazer o gol da vitória, uma vitória importante, né? Porque o Cruzeiro estava numa situação meio complicada, né, Gabriel? Vinha de 2 derrotas
em sequência para Guarani e Fluminense, e também tinha empatado com o Ituano, não vencia 3 jogos, então consegue voltar a vencer, uma vitória importante demais para recuperar a moral da equipe, a equipe que agora voltou a abrir 17 pontos para, 15 pontos, desculpa, para o quinto colocado, tá uma situação muito boa, o Cruzeiro, na minha opinião, como eu já falei inúmeras vezes, para mim, já subiu para a Série A, até com uma certa tranquilidade, eu acho que até campeão também tá bem encaminhado, né, e para finalizar, falar do jogo entre Náutico e Chapecoense, né, galera, que jogo, né, cara, um jogo assim muito, muito disputado, né, o Náutico só na frente no segundo tempo com o gol do Giovani, ele mesmo, né, depois o Chapecoense empatou com o Léo, e aos 46 do segundo tempo, o Náutico teve assim uma chance incrível, sem goleiro, né, o atacante chutou, se não me engano, acho que foi o Chiesa, chutou e o zagueiro do Chapecoense salvou em cima da linha, aos 46, no lance seguinte, escanteio para Chapecoense, gol do Xandão, impressionante realmente, Chapecoense conseguiu uma vitória aí impressionante contra o Náutico, dá um salto na tabela, né, vai para a 13ª colocação, empurra o Náutico para 18º, e essa Série B que a gente fala tanto de equilíbrio, né, e realmente está muito equilíbrio, cara, porque assim, a gente vê, a gente tá lá na parte de baixo da tabela, né, do Guarani, que é o 19º, para o Novo Horizontino, que é o 11º, apenas 6 pontos separam essas equipes, então tá muito disputado, a competição realmente está muito nivelado, tirando realmente o G4 que já abriu, mas a parte de baixo pro meio, tá tudo em aberto ainda, e tudo pode acontecer, e essa que é a graça do futebol, né, a gente ficar com essa incerteza na cabeça do que pode acontecer e do que vai acontecer nessa Série B, e tá muito interessante acompanhar isso. Informação rápida com relação à Série B, dessa partida que o nosso comentarista Gabriel analisou. Logo após a derrota, o Náutico anunciou a demissão do técnico Marcelo Fernandes do comando da equipe. Lembrando que o Náutico segue na parte de baixo da tabela e é o 18º colocado da Série B. Portanto, ele após essa derrota, o técnico Marcelo Fernandes deixando o comando da equipe do Náutico. Bom, prosseguindo... Gabriel. Tem mais alguma coisa a falar, Gabriel? Tenho, só uma informação também, né? Lembrando que hoje temos aí o início da 19ª rodada na Série B, o jogo entre Sport e Vila Nova, que acontece às 8 horas da noite, né? No estádio da Ilha do Retiro. Mais tarde também temos, a gente não falou da Série A, né? Que hoje vamos ter encerramento também da rodada com partida entre Palmeiras e Ceará, mais tarde também, Cuiabá. No Allianz Parque. Cuiabá. É verdade, amanhã a gente fala mais sobre essas partidas. Com certeza, amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa de tudo que aconteceu aí, tanto nesse encerramento da 17ª rodada da Série A e também o início da 19ª rodada aí da Série B. Bom, agora prosseguindo o nosso Connect Sport, Gabriel, vamos falar de Copa América Feminina. A seleção brasileira entra em campo hoje pela competição contra a Venezuela para manter o seu 100% de aproveitamento. E eu queria saber o que você espera para esse jogo, Gabriel, e o seu palpite. O Brasil que realmente, na minha opinião, me decepcionou na partida contra o Uruguai na terça-feira passada, não jogou bem, a equipe do Brasil foi muito inferior do que foi na estreia contra a Argentina, então agora teve 6 dias aí de preparação para essa partida de hoje contra a Venezuela. O Brasil, obviamente, hoje tem amplo favoritismo sobre a seleção venezuelana. O Brasil pode ter o retorno aí da Geise, né, que pegou Covid, né, durante essa viagem, então hoje já tá de volta, já deve começar no banco de reservas. Eu tenho uma possível escalação do Brasil, tá, Gabriel? O Brasil deve vir aí com Lorena no gol, Fê Palermo, Antônia, Rafinha e Tamires na defesa, Ari Santos, Angelina, Caroline, Adriano no meio campo, e no ataque Debinha e Bia Zanerato deve ser o time do Brasil no 4 aí. Esse 4-4-2 que a Pia não larga de mão, né, cara? Eu acho que essa, na minha opinião, é uma das maiores críticas que eu tenho ao trabalho dela. Eu acho que falta um pouco mais de variação tática para essa seleção brasileira. Uma equipe muito engessada dentro de campo, né, com jogadores aí, o Brasil é aquilo, cara, a gente tem que ter muito improviso, tem que ter essa questão do 1 contra 1, e o Brasil não tem isso, é uma equipe muito engessada, parece uma equipe europeia, né, então assim, eu acho que a Pia tem que tentar achar um jeito da equipe ser essa equipe europeia, mas também ser uma equipe brasileira, sabe, com qualidade, com toque de bola, com contra um, com drible, né, então eu acho que falta isso para a seleção brasileira, eu acho que a Pia, falta isso para a Pia, né, especificamente, eu acho que ela tá na hora já, porque já são 3 anos de trabalho, tá na hora dela chegar, né, nesse consenso entre uma equipe que consegue ir bem taticamente, mas também tem que ir bem individualmente, né, porque uma equipe do Brasil é uma equipe muito boa, com grandes jogadores, mas ainda muito atrás de equipes europeias, dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu acho que falta isso para a seleção brasileira, e a Pia, na minha opinião, tinha essa Copa América para usar isso a seu favor. Ela pode, quem sabe, mudar, fazer um 4-4-3,
fazer talvez um 3-5-2, né, jogando com 3 zagueiros, e a Tamires, que é uma jogadora muito ofensiva, quem sabe jogando como uma ala, né? Então, assim, acho que falta essa visão para a Pia, e para mim é uma das maiores críticas que eu tenho para ela, né? Hoje, o Brasil tem uma equipe realmente que fisicamente, taticamente ainda é inferior às equipes europeias, mas é uma equipe que com a bola no pé, cara, não tem ninguém melhor que a gente sabe disso, a gente fabrica jogadores, tanto jogador quanto jogadores, né, de montão, então realmente eu acho que falta isso para a técnica Pia Sanrad. Placar para essa partida, Gabriel? Olha, Gabriel, se o Brasil jogar da forma como eu espero que jogue, vence por 6-0. Mas como a situação hoje não tá tão boa assim, o Brasil acho que hoje vence por 4-0. Mais ou menos eu tô nesse placar, eu acredito numa vitória da seleção brasileira para fazer o necessário, 3-0. E é mais ou menos isso que a gente fala da técnica Pia Sanrad, né? É você trabalhar a sua filosofia de trabalho, a sua eficiência tática, mas também não perdendo a essência, a característica do futebol brasileiro feminino, né? Com certeza. Eu acredito que realmente, se ela souber mesclar esses dois fatores, o Brasil pode apresentar o futebol melhor, porque realmente, se prender em um só esquema tático, é bem complicado. Pode falar, Gabriel. Isso ficou a prova disso nas Olimpíadas, né? O Brasil fez uma Olimpíadas muito boa, bateu de frente com a Holanda, por exemplo, com o Canadá, que foi campeão olímpico. O Brasil perdeu só nos pênaltis nas quartas de final, mas assim, a Pia usava a Marta como meia direita, como quase marcando lateral. Você não pode pegar a maior jogadora da história e botar ela para marcar lateral, você tem que dar liberdade para ela jogar. Bota a outra lá. Entendeu? Então, assim, que são as críticas para a Pia, que, na minha opinião, faz um bom trabalho, sim. Ela resgatou, talvez, essa parte tática que o Brasil estava muito atrás, né, das outras equipes. Tá conseguindo fazer isso aos poucos, mas ainda falta muita coisa ainda para ela, para o Brasil se tornar uma potência no futebol feminino. E tem tudo paga, cara. E vai ser, na minha opinião, porque a gente vai tá cada vez mais evoluindo. Não tinha nem competição até pouco tempo atrás, agora tem uma competição, né? A gente fala, tem divisão de base, tem campeonato sub-20, sub-18, então tá evoluindo, e eu acho que dentro aí de talvez de 2, 3, 4 anos, o Brasil, sem dúvida alguma, vai se tornar uma potência no futebol feminino. É isso aí. E temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Gabriel Cunha, por falar do Brasil, vocês acham que nessa Copa o Brasil perde de novo de 7-1? Já entrando no futebol Vira essa boca pra lá. Eu acho que não, perde não. Não, perde não. Lembrando que ganha agora... de 7-1. Só para adiantar, né, Gabriel? Vem aí durante a Copa do Mundo a cobertura especial do nosso Connect Sport. Vai vir aí ao longo do tempo aí a caminho do Qatar aqui dentro do nosso Connect Sport. E o Connect Sport está atento à Copa do Mundo e vamos fazer uma cobertura especial dessa competição. Bom, Gabriel, agora pode falar. Não, inclusive, só para deixar uma curiosidade, né? Hoje, dia 18 de julho, faltam 5 meses para a grande final que acontece em dezembro. Então, será que daqui a 5 meses estaremos todo mundo feliz? Ou todo mundo triste? Todo mundo bêbado, alegre? Como é que vai ser, né? Vamos esperar, né? Eis a questão. Quem vai responder essa pergunta é a seleção brasileira, mas eu fico com a primeira opção. Eu espero que a gente faça um Connect Sport feliz e celebrando aí o Brasil nessa Copa do Mundo. Na segunda-feira, né? Dia 19. É isso aí. Prosseguindo o nosso Connect Sport. Agora sim a gente fala sobre isso feliz, né, Gabriel? É bacana demais fazer o nosso giro de notícias do Mercado da Bola, para os torcedores que acompanham o nosso Connect Sport, ficar antenado sobre o seu time, sobre o seu time na Europa que você é simpatizante, quem tá sendo contratado, quem tá deixando o seu time. A gente vai começar o nosso giro de notícias daqui a pouco, porque o nosso técnico faz o sinal e a gente tem que prestigiar quem acompanha o nosso programa. Gabriel Cunha, daqui 5 meses espero estar bêbado e feliz com o Brasil. Todo mundo espera estar feliz aí com a seleção brasileira. O Gabriel aí, esse Gabriel é um comédia. Agora sim, vamos começar o nosso giro de notícias pelo Mercado da Bola. Daqui a pouco eu vou criar uma vinheta do Mercado da Bola aqui no nosso programa. Tá na hora já. Não só do Mercado da Bola, mas ter criado um Minuto Olímpico de carona com Daniel Godoy, enfim, a gente vai ver. Dá trabalho pro Cunha. Prosseguindo agora o nosso giro de notícias pelo Mercado da Bola, vamos começar falando do Manchester United, o Manchester que busca se reforçar para essa temporada. Anunciou a contratação do meia dinamarquês Eriksen. O contrato do atleta com o clube de Manchester vai até 2025. Lembrando que o atleta vem da equipe do Brentford da Inglaterra.
E agora vamos falar também do Napoli. O Napoli que busca se reforçar também para o próximo campeonato italiano. Tem interesse na contratação do goleiro Keylor Navas, né? Lembrando que o técnico Christopher Galtier aí tá dando prioridade pro Donnarumma. Com isso, pode acarretar a saída do Keylor Navas da equipe do PSG e ele que desperta interesse da equipe do Napoli da Itália. Prosseguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do Tottenham. O Tottenham que também tá bem ativo nessa janela de transferências, já anunciou bastante contratações interessantes, tem interesse na contratação do atacante holandês Depay do Barcelona. Segundo informações, o clube inglês prepara uma oferta de 20 milhões de euros pelo atacante holandês do Barcelona. Prosseguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos começar falando então sobre o Robert Lewandowski, né? O melhor do mundo, foi anunciado pelo Barcelona, 45 milhões de euros aí que o Barcelona, aliás, 45 e 50 milhões, né? Com aquele bônus, aquela variável. O Barcelona então anunciou a contratação. E o que vai ficar bom esse ataque do Barcelona é brincadeira, né? Com o Lewandowski, Dembélé e Rafinha, um time que realmente vai vir com tudo para essa temporada. O Barcelona tá de volta, amigos. Continuando aqui agora a falar do Chelsea, que prepara uma oferta entre 45 e 50 milhões de euros por Kimpembe, o zagueiro do PSG, né? Que foi muito criticado também algumas vezes, né, por não atuar muito bem, e o Chelsea que é ele, o Chelsea que perdeu o Rudiger, trouxe o Koulibaly, mas quer reforçar ainda mais sua defesa, perdeu o Christensen também pro Barcelona, né, então quer trazer o Kimpembe, né, o Tuchel que gosta de usar esse esquema com 3 zagueiros, então precisa trazer realmente zagueiros da equipe do Chelsea, então o Kimpembe, quem sabe, pode se tornar aí o novo reforço do Chelsea. Já falando de outro zagueiro, o De Ligt, né, deve ser novo zagueiro do Bayern de Munique, o Bayern de Munique deve pagar 80 milhões de euros pelo jogador da Juventus, aí, com passagem pelo Ajax também, né, e deve ir para a Alemanha, deve jogar no Bayern de Munique. Tá, então, o Matthias de Ligt. Quer que eu continue aqui, Gabriel? Continua, pode continuar. Então, beleza, vamos lá então. O São Paulo encaminhou a contratação do meia Giuliano Galoppo, do Banfield, da Argentina, né? O meio campo aí tem muita habilidade, já demonstrou isso, e quem sabe o São Paulo aí não anuncia ainda nessa semana a contratação do jogador. Já o Manchester United anunciou também a contratação de Lisandro Martinez, né? Ex-Ajax, né? O jogador argentino, muito bom também, um zagueiro aí que fez uma grande temporada com a Ajax, reforça o Manchester United, né? Vai encontrar o seu ex-treinador, então tá aí uma grande contratação do Manchester United. Vai terminar, o Dybala pode acertar com a Roma da Itália. A Roma fez uma proposta por ele, um jogador, e ele tá tentando decidir aí entre ou a Roma, e essa semana ele disse que vai tomar a decisão. Vamos ver para onde que o Paulo Dybala vai. Volta, É isso aí, o nosso giro de notícias do Mercado da Bola dessa segunda-feira. Agora vamos continuar no futebol internacional, dessa vez com o nosso repórter Daniel Godoy, voltando ao nosso Connect Sport, trazendo informações dos times europeus que estão em pré-temporada pela Europa. Como eu já havia dito, eu voltei e agora eu vou falar sobre o futebol internacional. Primeiro eu vou falar sobre futebol inglês. O Arsenal ontem venceu o amistoso em cima do Everton por 2-0. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus e Saka. O Chelsea ontem venceu também o América do México por 2-1. Os gols foram marcados por Timo Werner, aí Rames fez contra e no final do jogo Malte marcou o gol da vitória dos Blues. Vai lembrar que essa camisa aqui não é homenagem ao Chelsea, tá? Também tivemos ontem o empate de Tottenham e Sevilha por 1-1. O Tottenham saiu na frente com o Harry Kane e o Sevilha acabou empatando com o Rakitic. Falando agora sobre futebol italiano, a Inter de Milão empatou com o Mônaco por 2-2. O Mônaco chegou a abrir 2-0, abriu o placar com Golovin e com Yedder. A Inter diminuiu com Gagliardini e empatou no segundo tempo com Aslani. E para fechar, tivemos a vitória do Milan sobre o Colônia por 2-1. O Milan venceu com 2 gols do Giroud e no final do jogo o Colônia acabou diminuindo a vantagem milana com Jets. É isso aí, essas foram as notícias do dia. Até amanhã, fui! É isso aí, o nosso repórter Daniel Godoy. Agora sim ele se despediu no nosso Connect Sport dessa segunda-feira. E eu passo a bola para você, Gabriel. O que você analisa aí? O Chelsea, que teve um amistoso difícil contra a equipe do América do México. Tivemos a Inter de Milão também jogando. O Tottenham também, enfim, entre outros grandes times. O Milan entrando em campo neste final de semana pelos torneios de pré-temporada.
Tá sendo bem interessante, né, Gabriel? Você acompanhar esses amistosos, né? Como você disse bem, o Chelsea teve muita dificuldade de ganhar da América do México. O Arsenal conseguiu uma grande vitória sobre o Everton com o Gabriel Jesus marcando mais um gol, né? Agora são 3 gols aí com a camisa do Arsenal. Aliás, foi um gol de centroavante, né? Cobrança de escanteio, ele tava lá para dominar e finalizar bonito, né? E tá sendo muito interessante acompanhar, principalmente essas novas contratações das equipes, né? A gente viu ontem o Richarlison também jogando pela equipe do Tottenham, né? Os porcentes brasileiros, né? Semana que vem a gente deve ter o Barcelona e Real Madrid também, talvez aí um duelo Rafinha e Vinícius Júnior também, o Lewandowski jogando pelo Barcelona, e tá sendo bem legal acompanhar, né? E só lembrando, Gabriel, que hoje vamos ter mais amistosos, daqui a pouquinho, inclusive às 2 horas da tarde, vamos ter Borussia Dortmund e Valência, né? Que vai ser também um grande jogo aí, né? Então, assim, os amistosos estão rolando solto, e está sendo bastante interessante acompanhar. Lembrando que também é apenas um começo também de temporada, então nenhuma equipes, obviamente, estão jogando tudo que pode, o que vai jogar durante a temporada, mas está sendo legal para ver como algumas equipes vão se comportar durante a temporada. E também ontem, Gabriel, tivemos a partida entre Benfica e Fulham da Inglaterra, e o Benfica aplicou 5-1 no Fulham. Né, tivemos a estreia do Andreas Pereira pelo Fulham também, uma estreia que realmente não foi digna, né? A tomar de 5-1 acho que ninguém gosta. Mas então é isso, cara. Os amistosos estão sendo bastante interessantes para a gente acompanhar como as equipes vão vir para o Londres. Lembrando que ainda falta uma galera ainda. O Liverpool venceu o Crystal Palace na sexta-feira, o Manchester United venceu o Melbourne também na sexta-feira, né? Em amistoso também lá na Austrália. Então está sendo bastante interessante. E lembrando que essa semana vamos ter mais amistosos e a gente vai trazer tudo para vocês aqui no Connect Sport. É isso aí, o futebol europeu está de volta e você vai sempre ficar bem informado de tudo que acontece no futebol europeu no nosso Connect Sport. Assim como o Minuto Olímpico que está chegando nesse momento no nosso programa, que você sempre fica bem informado com o nosso comentarista Gabriel Santos. E olha, Gabriel, olhando aqui na pauta, o Minuto Olímpico de hoje está recheado, né? Olha, é com você, Gabriel. Hoje tá difícil. Tá difícil, Gabriel, tá difícil. Vamos lá então falar sobre o Minuto Olímpico de hoje, que tivemos aí um final de semana recheado de informações para vocês no mundo dos esportes, e começar falando sobre o Mundial de Atletismo e sobre o brasileiro na final e quem sabe trazendo medalha para o Brasil. Ele mesmo, né, o Alisson dos Santos, o Pio, né, o atleta aí de apenas 22 anos, está classificado para a final do 400 metros com barreira e com o melhor tempo, tá? Ele que no ano de 2022 até agora disputou 5 provas e não perdeu nenhuma. Lembrando que ele foi o bronze, né, nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado, perdendo apenas para o americano Ray Benjamin e o Karsten Hallholm, da Noruega, e inclusive os dois vão estar junto com eles nessa prova, né? Lembrando que o Hallholm é o recordista mundial e campeão olímpico, o único atleta na história a correr abaixo dos 46 segundos no 400 metros com barreira, e o Ray Benjamin que está jogando em casa, tá em casa também, mas teve uma situação com Covid, então o brasileiro é o favorito, né? Já que o norueguês também teve uma situação com lesão também, então quem sabe o Alisson dos Santos traz a segunda medalha de ouro da história do Brasil no Mundial de Atletismo, lembrando que a Fabiana Múria conseguiu esse feito em 2011 no salto com vara, quem sabe o Alisson aí, o Pio, não consegue fazer isso, lembrando que a final vai ser amanhã, na parte da noite, então na quarta-feira eu trago as notícias aí, quem sabe ele vai trazer uma grande medalha para o Brasil. Já falando agora de outro grande atleta brasileiro no atletismo, o Darlan Romani, né, ele mesmo, né, do arremesso com peso, que infelizmente não conseguiu buscar o pódio, ele ficou na 5ª colocação, ficou bastante chateado no final, até pediu desculpas, né? Lembrando que esse ano ele foi campeão mundial indoor, né? Na pista coberta na Sérvia, né? Então agora no mundial em pista aberta, ele acabou ficando aqui na 5ª colocação e acabou aí não conseguindo trazer uma medalha para o Brasil, mas tudo bem, lembrando que ano que vem tem mundial de novo em Budapeste, quem sabe ele não consegue, em 2024 também tem as Olimpíadas, lembrando que ele tá sem bater na trave, né? Foi em quarto nas Olimpíadas do Rio, em quarto nas Olimpíadas de Tóquio, em quarto no último Mundial e agora quinto novamente, e tá difícil aí, mas quem sabe ano que vem não vem a grande medalha do Darlan. E para finalizar, né, sobre o arremesso do peso, tivemos aí um pódio recheado de americanos, né? O Josh Altuve fez a marca de 22 e 24, a melhor marca da carreira dele, conseguiu a medalha de bronze. Já o Joey Kovacs ficou com 22,89 com a prata, e o bicampeão olímpico Ryan Crouser fez o recorde do campeonato ao arremessar 22,94 e levou o ouro por 5 centímetros. Então aí, fazendo a festa do pessoal americano, lembrando que esse mundial está sendo disputado nos Estados Unidos, e tivemos aí um pódio recheado de americanos. Já falando agora da maratona, o Daniel Nascimento, o brasileiro, acabou ficando na 8ª colocação, né? Ele, que tem o melhor tempo de um não africano na história dessa maratona, acabou sendo muito prejudicado porque alguns atletas pisaram no pé dele, e isso acabou criando vários cortes no pé dele e acabou prejudicando demais o atleta, e que infelizmente acabou não conseguindo buscar o pódio, mas mesmo assim ele foi guerreiro, ele correu 20 km com o pé cortado e conseguiu chegar na 8ª colocação, tá? Então grande desempenho do Daniel Nascimento. Já falando agora da final dos 100 metros
masculino, novamente, tivemos aí o homem mais rápido do mundo. E olha como é que foi essa final, Gabriel. 3 americanos aí na disputa e o Fred Kerley conseguiu aí na raia número 4, você vendo aí, ó, ele que conseguiu a medalha de ouro. Né? Na raia número 8, o Trayvon Bromell conseguiu a medalha de prata e o Marvin Brace conseguiu a medalha de bronze. Mais uma vez, um pódio recheado de americanos. Já nos 100 metros feminino, né, a Jamaica dominou. Também foram os três, né, tanto ouro, prata e bronze, ficaram com a Jamaica e a campeã olímpica foi a Shelly Ann Fraser, pela 5ª vez, ela que tem 35 anos, bicampeã olímpica em 2008, 2012, e agora conseguiu um pentacampeonato mundial, né? Berlim 2009, Moscou 2013, Pequim 2017, aí 2015, aliás. Aí em 2017 ela teve uma pausa na carreira para se tornar mãe, voltou em 2019 e agora em 2022 conquista o pentacampeonato mundial. Sensacional o desempenho da Shelly Ann Fraser Price, realmente sensacional. Então esse foi o giro no Mundial de Atletismo. Lembrando que o Mundial de Atletismo acontece até domingo e eu vou trazendo tudo para vocês durante a semana sobre o Mundial de Atletismo que acontece nos Estados Unidos. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de ginástica. O Brasil, pela primeira vez na história, bateu os Estados Unidos, né, por equipes no Pan-Americano de Ginástica e conseguiu a medalha de ouro, né, nesse time fantástico formado aí por Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Júlia Soares, Cristal Bezerra, Caroline Pedro e a nossa Rebeca Andrade, que foi medalhista de ouro no Tóquio ano passado. E o Brasil conseguiu aí e vai vir firme e forte para o Mundial, que acontece em outubro. E quem sabe o Brasil não consegue essa primeira medalha da história por equipes, né? E vamos ver se o Brasil consegue isso. Já falando de judô, né, o Rafael Macedo conseguiu a medalha de prata, né, no Grand Prix que aconteceu em Zagreb, na Croácia, e a Mayra Guiar conseguiu a medalha de bronze, tudo isso no sábado. E ontem tínhamos mais brasileiros com medalhas, né? A Catherine Quadros conseguiu bronze na categoria 63 quilos e o Daniel Cargnin, que foi bronze nas Olimpíadas de Tóquio, conseguiu aí uma medalha de bronze também para o Brasil. Lembrando que o Brasil está na disputa aí do Grand Prix, lembrando que o Mundial acontece em outubro no Uzbequistão e até lá eu trago mais notícias também sobre o judô para vocês. Falando agora de vôlei, né, na Liga das Nações, o Brasil infelizmente perdeu na final para a Itália por 3-7-0. A seleção brasileira fez uma campanha incrível, lembrando que é uma seleção repleta de jogadoras jovens, uma renovação vem acontecendo e o Brasil chegou até a final e perdeu por 3-7-0, mas foi por muito pouco, Gabriel. O primeiro set foi 25-23, o segundo foi 25-22 e o último set foi 25-22 também. Por pouco o Brasil aí não conseguiu, quem sabe, vencer até os 3 sets, poderia ter vencido, foi muito equilíbrio na final, mas o Brasil acabou ficando com vice-campeonato. Lembrando que o Brasil agora se prepara para o Mundial de Vôlei que acontece no mês de setembro na Holanda. E para finalizar, vamos falar sobre a Raíssa Leal, que virou na última manobra e foi campeã em Jacksonville, né? Na SLS, que é a Liga de Street League, né? De skate, lá nos Estados Unidos. Ela na última volta conseguiu fazer uma manobra incrível e conseguiu aí o título sobre a japonesa Yumeka Oda, que fez a maior nota da história com 9.4, né? Impressionante. E mesmo assim a Raíssa Leal ficou com o título. Sensacional o desempenho da nossa fadinha. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje e amanhã eu volto com muito mais notícias sobre os mundos do esporte para vocês. Hoje foi repleto de notícias e amanhã eu tenho certeza que também vai ter bastante notícia para falar para vocês. É isso, Gabriel. Tamo junto, abração e até amanhã com o nosso Minuto Olímpico. É isso aí, o nosso comentarista Gabriel Sanches, um Minuto Olímpico que nunca para. Aí, ó, você trouxe a última informação aqui da Raíssa Leal. Do skate, o Gabriel, né? apresentador aqui do Talkbird, foi ao delírio. Lembrando que aqui na Connect Brasil TV temos o Talkbird apresentado pelo Gabriel Cunha. Bom, com esse... E foi bonito demais, Gabriel. Demais. Então... Depois dá uma olhada aqui, puder dar uma olhada aí, depois no YouTube aí pra assistir, foi bem legal aí. Cara, ele viu aqui, eu não cheguei a ver, ele tá falando aqui, gesticulando, que foi muito bonito. Bom, com essas informações do Minuto Olímpico, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Te agradecendo demais, Gabriel, pela sua excelente participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Gabriel, tamo junto, né? Infelizmente o Johnny não pode estar com a gente hoje, né? Mas tenho certeza que em breve ele vai estar de volta aí. E é isso, né? Que todo mundo tenha aí uma excelente segunda-feira, segundou, vamos, que a semana apenas começou. Vamos ter Brasileirão essa semana, tem a seleção brasileira na Copa América Feminina, tem muita coisa rolando. E é isso, tamo junto e até amanhã. Abração, rapaziada. Até amanhã, um abraço, Gabriel. E um abraço também ao nosso comentarista Johnny Pereira, que não participou hoje por alguns motivos de conexão com a sua internet, mas amanhã está de volta no nosso Connect Sport. Agradecendo a todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, dessa segunda-feira. Mais uma vez, desejando a todos uma excelente semana. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, tanto no Facebook, YouTube e também no Instagram, para vocês ficarem antenados ao nosso portal de notícia, a nossa programação, Connect Sport, o
Talkbird, apresentado pelo Gabriel Cunha, o Gcast, apresentado pelo Gabriel GK, vem aí o Tribuna do Oeste e uma programação diferenciada da Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!